Você deseja ser mais confiante, acabar com aquele sentimento de quando chega num lugar e sabe, você se sente pequena, diminuída? Ou então você quer parar de ser aquela pessoa que fica ali quietinha, em silêncio durante as reuniões, com medo da sua opinião não ser importante? Ou então você quer acabar com aquele hábito de ficar na frente do espelho, encontrando mil defeitos em você? Então presta atenção aqui nesses 5 hábitos que me ajudaram muito e que certamente também vão te ajudar. Mas mais do que prestar atenção, coloque em prática. Porque não adianta você só saber. Só será mais um conhecimento aí que vai estar ocupando espaço na sua mente. O verdadeiro aprendizado é quando você coloca em prática, quando você começa a colocar esses hábitos no seu dia a dia. Porque a verdadeira confiança, ela é construída diariamente, de passinho em passinho, de hábito em hábito que você vai melhorando. Na verdade, é um empilhamento de hábitos, de atitudes mais saudáveis, mais positivas, mais benéficas. Então eu quero compartilhar aqui com vocês 5 hábitos que me ajudaram muito a ser mais confiante. E o segundo foi pelo qual eu comecei. E no início eu até mesmo subestimei esse hábito. Mas já já nós vamos chegar e falar mais sobre ele. Antes eu quero aqui me apresentar, se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e a minha missão por aqui é te ajudar a sair da paralisação, a se tornar mais confiante e conseguir alcançar os seus sonhos. Porque a confiança é uma habilidade extremamente essencial para você conseguir ter sucesso nas coisas que você se propõe a fazer. Por isso que eu compartilho aqui conteúdos tanto aqui no YouTube, como também lá no Insta. E se você ainda não me segue por lá, depois de assistir esse vídeo aqui, você pode me procurar, me seguir para acompanhar mais os meus conteúdos. E bora lá começar aqui falando sobre esses 5 hábitos. E o primeiro deles que eu quero destacar aqui para vocês é o diálogo interno. É aquela conversa que você tem consigo mesmo. Essa conversa, se você realmente deseja ser confiante, ela precisa ser uma conversa positiva, em que você é a sua melhor amiga, que te trata com respeito, com carinho, que se valoriza. Porque se você fica ali sendo a sua pior inimiga, se maltratando, se cobrando em excesso, isso vai minando a sua confiança. Toda a sua confiança, ela começa na mente e vai sendo ali ancorada com mais hábitos. E como desenvolver esse diálogo interno mais positivo, né? Porque a gente sabe que isso não é fácil no nosso dia a dia. Nós temos uma tendência muito grande a ficar olhando para os nossos defeitos, para as coisas que nós não fazemos tão bem, alimentando aquele sentimento que não sou boa o suficiente, não sou capaz, não consigo, principalmente diante daquelas situações em que as coisas não saem conforme o nosso planejado. Mas isso não quer dizer que você não tenha capacidade. É somente que aquela tentativa não deu certo. Mas então, como desenvolver esse diálogo interno mais positivo? Algo que eu gosto muito e me ajuda é escrever. Porque eu coloco para fora ali tudo que eu tô sentindo, muitas vezes, aqueles sentimentos negativos, mas na sequência eu começo a escrever também algo positivo, como se fosse uma carta para mim mesma. Destacando ali toda a minha capacidade, tudo aquilo que eu já superei na minha vida, vitórias que eu consegui conquistar, coisas boas a meu respeito, porque teve uma situação que eu senti muita ansiedade, até mesmo um ataque de certa forma de pânico ali, porque eu precisava resolver uma situação em que eu precisava fazer uma ligação, e aquela situação era algo extremamente complicado de resolver, era um problemão. Mas algo que me ajudou muito naquele momento foi parar, respirar fundo e escrever, sabe, para mim mesma. Lembrar de todos os meus pontos fortes. E isso me ajudou a superar essa situação, a conseguir resolver esse problema. Então é algo que volta e meia eu paro, faço, para realmente reforçar esse diálogo interno de forma positiva. Outra forma é aquela
técnica de conversar na frente do espelho consigo mesmo, de falar coisas positivas, justamente destacando a sua capacidade. E algo que eu faço muito nos meus acompanhamentos individuais é justamente ajudar as minhas clientes a enxergarem o potencial que elas têm, olhar para os seus talentos, para as suas competências. Eu tenho uma ferramenta lá, o análise de perfil comportamental, que é algo extremamente útil nessas situações, para olhar ali para tudo aquilo que você tem de bom, para suas qualidades e se apoderar disso, para você desenvolver esse diálogo interno e ter a força necessária para ir lá e encarar os desafios da vida, as demandas. Às vezes simples coisas da nossa vida se tornam complexas, difíceis de lidar. E aí é nesses momentos que nós precisamos ter essa confiança que é tão necessária. E bora aqui para o nosso segundo hábito que me ajudou muito. E esse foi um hábito que eu subestimei muito no início, duvidei, sabe? Ai, será que realmente vai me ajudar? Será que é uma boa? Que é a gratidão. Deixa eu melhorar aqui. Gratidão. Eu pensei, mas só pensar de forma grata, será que isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Talvez você também esteja aí subestimando, mas eu te desafio a fazer o teste. Porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu via muitas pessoas falando sobre a gratidão, sobre ter esse espírito grato, mas eu pensava, será que só isso vai resolver todos os meus problemas? Então eu te desafio a testar, porque foi testando que eu percebi que isso vai mudando, ele reforça esse diálogo interno. E quando nós somos gratos pelas coisas que nós temos, pelas coisas que já conquistamos, às vezes pelas coisas simples, como a saúde, a felicidade, estar com pessoas que você ama, e assim por diante, essas coisas simples do dia a dia que muitas vezes a gente não para olhar. Nós focamos tanto em resultado, em coisas grandiosas, que esquecemos das pequenas coisas. E quando nós focamos muito só naquilo que é extremamente grande e às vezes difícil de alcançar, a gente acaba alimentando muito aquele sentimento de que eu ainda não estou lá, ou então você começa a pensar que é incapaz. E quando você pensa dessa forma, você acaba fortalecendo os pensamentos negativos. Só que para vencer as batalhas diárias que nós temos, nós precisamos se apoderar daqueles pensamentos positivos que nós conseguimos, que nós temos a capacidade, que nós podemos ir além, porque isso gera sentimentos de felicidade, de otimismo, de esperança, que são sentimentos extremamente necessários para a gente se sentir confiante, com coragem. A gratidão é algo que vários livros trazem, o poder da ação, o poder do hábito, como algo extremamente necessário para a nossa vida. Porque senão você entra naquele vitimismo que nada dá certo na sua vida, que nada você consegue, justamente porque você não foca nos detalhes do dia a dia. E aí vem aquele monte de reclamação. Só que quando você fica nesse vitimismo e nessa reclamação, infelizmente isso vai te paralisando e minando cada vez mais a sua confiança. Se você realmente deseja se movimentar, é necessário buscar ter esse espírito de gratidão. E algo que eu gosto muito de fazer é escrever todos os dias de manhã, num caderninho ali, 3 motivos pelo menos pelo qual eu sou grata naquele dia. E eu gosto de dedicar toda essa gratidão a Deus pelas coisas que Ele me dá no meu dia a dia, às vezes pelo café, pelo momento ali de calmaria, pelas coisas que eu estou conseguindo concluir, por ter saúde, pelo conforto, pelo bem-estar, mas também pelas coisas grandes. Claro, devemos agradecer as grandes conquistas, mas são os pequenos passos, as pequenas coisas do dia a dia que nos permitem ir muito além. E o terceiro hábito que eu quero destacar aqui para vocês é justamente se desafiar. Esses 2 primeiros hábitos, a gratidão e o diálogo interno, eles trabalham muito a nossa mentalidade. Só que só mudar a mentalidade não é o suficiente. Nós precisamos agir. E a ação, ela vem através do desafio. É você se habituar a sempre estar buscando crescer, aprender novas coisas, ter novas experiências, encarar
desafios diferentes. Só que eu sei que muitas vezes você encarar algo novo, algo que você normalmente não faz, é difícil. Então, uma das formas de vencer essa situação é dividir os seus objetivos em partes menores. Eu trabalho isso muito no meu acompanhamento individualizado, eu ajudo as minhas clientes a olhar para o objetivo que elas têm e traçar pequenas ações ao longo do tempo para elas chegarem nesse objetivo. Porque quando a gente olha para aquele objetivo maior, sei lá, concluir a faculdade, passar num concurso público, conseguir um cargo mais alto, comprar um carro, uma casa, são coisas grandes que exigem muito esforço, muita dedicação. Então, pode ser que o nosso cérebro interprete isso como algo extremamente desafiador, ameaçador, e a gente simplesmente trave diante dessas situações. Agora, quando você divide ele em partes menores, eu vou estudar uma parte, outra parte do conteúdo, eu vou ir realizando as coisas em pequenas partes, metas, né? Isso vai ficando mais fácil de encarar, porque você se concentra em uma pequena ação por vez. Eu tinha uma aula esses dias para gravar. E por mais que eu já gravo aqui vídeos no YouTube por um bom tempo, eu nunca tinha gravado uma aula de fato, algo mais aprofundado, com técnicas. E isso foi um desafio para mim. E aí o que eu fiz para conseguir encarar essa situação? Eu dividi em partes menores. Um dia eu fiz os slides, eu tracei o conteúdo ali que eu ia falar, outro dia eu fui gravar, outro dia editar. Então ficou várias partes e aí ficou mais fácil de realizar essa ação. Porque eu me preocupei com uma pequena parte em cada momento. Aliás, eu disponibilizei essa aula sobre procrastinação lá no meu grupo exclusivo. E se você ainda não faz parte, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, porque essa aula realmente vale a pena assistir para você que fica aí adiando sempre os seus sonhos, sempre deixando para depois aquilo que é importante. Então acessa lá o link para você conseguir assistir essa aula e vencer a procrastinação de uma vez por todas. Mas seguindo aqui, o quarto hábito que eu quero destacar para vocês é celebrar. É celebrar os pequenos passos, as pequenas vitórias. Um dos grandes problemas é que a gente fica focando somente no resultado final. O carro que você quer comprar, a casa maravilhosa que você quer construir, aquele cargo alto e assim por diante. Só que quando a gente foca demais só lá no resultado final que você vai alcançar lá na frente, isso parece, como eu falei já no passo anterior aqui, que é extremamente desafiador e a gente acaba paralisando. Ou então buscando aquela perfeição para sempre acertar tudo já de primeira. Agora, quando você comemora as pequenas ações que você está fazendo para chegar lá no seu objetivo, isso vai te gerando cada vez mais energia, força de vontade, disposição. Porque quando você comemora, é liberado no teu corpo dopamina, aquele hormônio que é responsável pelo prazer, pela satisfação, e é algo que o seu cérebro gosta. Então, quando você comemora, ele vai querer repetir a mesma ação novamente para sentir essa sensação boa. Então, de certa forma, quando você comemora, você está treinando o seu cérebro para repetir a ação. E se você comemora os pequenos passos, você está treinando o seu cérebro para encarar pequenos desafios no seu dia a dia. E essa comemoração pode ser algo como um cheque, né? Tu vai lá na sua tarefinha, concluir. Isso vai gerar já essa dopamina. Ou então você comemora. Quanto mais intensidade você colocar nessa comemoração, mais dopamina o seu corpo vai receber. Uau, consegui, venci, concluí a tarefa. E até mesmo aquelas situações em que você faz um jantar especial para comemorar, um passeio, ou você se presentear com algo, um autocuidado, algo especial, diferente do que você está habituado, só para marcar como uma comemoração, para ir treinando o seu cérebro a sempre estar em movimento. Porque esse movimento ele vai fortalecendo a sua autoconfiança. Nessa aula de procrastinação que eu gravei, o dia que eu consegui gravar ela, eu falei aqui em casa, não, hoje nós vamos beber um drink aqui para comemorar a gravação.
Então, porque foi um passo importante. E até mesmo antes de gravar, eu já falei que eu ia fazer essa comemoração, porque aí o meu cérebro sabia que ia ter uma recompensa. E aí facilita essa ação, facilita ter essa confiança e a coragem necessária de ir lá e fazer aquilo que é necessário. E o quinto passo que eu quero destacar aqui para vocês é em relação ao ambiente que você está. O seu ambiente, ele influencia profundamente na sua confiança ou no seu medo, na sua insegurança. Se você fica aí convivendo com pessoas que são extremamente negativas, que vêm com aquelas conversas que nada dá certo, ou de vitimização, de reclamação, você vai se tornando parecido, porque você é a média das pessoas que convivem. Então é importante prestar atenção às conversas que você está tendo, que tipo que elas são. E o ambiente também envolve o conteúdo que você consome. Se você está consumindo ali nas redes sociais conteúdos que vão te fortalecer ou que vão te paralisar diante dos desafios, preste atenção. Avalie ali o que você está consumindo. Porque se você consumir conteúdos negativos que ficam falando ali só de tragédia, de caos, você começa a imaginar que essas situações possam ocorrer na sua vida. E aí o que acontece? Você vai minando o seu diálogo interno e isso vai diminuindo a sua confiança. São hábitos que estão interligados, que se você começar a praticar um, vai acabar puxando o outro. Se você intencionalmente praticar todos eles, você vai fortalecer incrivelmente a sua confiança e você vai se tornando cada vez mais imparável. E agora eu quero saber aqui qual desses hábitos que você vai aplicar a partir de hoje na sua vida. Qual deles? Por qual que você vai começar? Eu comecei principalmente por esse da gratidão. Eu subestimei, mas eu percebi o quanto que ele é benéfico, o quanto que ele nos coloca numa atitude muito mais positiva diante da vida, que nos dá aquela força necessária, a garra para encarar as coisas. Por qual deles que você vai começar? Às vezes é difícil começar todos de uma vez, mas escolha um para você começar. Lembre-se que pequenos passos vão se somando e fortalecendo a sua confiança cada vez mais. Às vezes a gente fica pensando, mas segunda-feira eu começo esse hábito. Só que é justamente esse tipo de coisa que te impede de sair do lugar que você está hoje. Algum tempo atrás, já faz anos isso, eu decidi começar a caminhar. Foi mais ou menos na época que eu comecei a desenvolver mais esse espírito de gratidão. E era mais ou menos, eu não lembro a data exata, mas era mais ou menos ali por 20 de dezembro. E eu poderia simplesmente ter deixado para iniciar essa caminhada no início do ano. Mas eu falei, não, vai ser hoje. Era o dia que eu tinha apresentado o meu TCC da faculdade. Eu apresentei de tarde. E aí, uns minutos depois ali, eu calcei um tênis e fui caminhar, sabe? É hoje que eu vou começar esse hábito. Essa rapidez em começar as coisas é que faz diferença na sua vida. Porque senão você fica sempre adiando, sempre deixando para depois. Na verdade, você está sempre procrastinando. Então, se você quer acabar com esse ciclo aí de sempre adiar aquilo que é importante para você, o link da aula que eu gravei está aqui embaixo, no grupo exclusivo. Então, clica aí no link, acessa o grupo e olha essa aula. Mas mais do que olhar, aplique na sua vida, porque isso vai fazer toda a diferença. E eu sei que muitas vezes é difícil agir sem vontade. E por isso eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falei mais sobre esse assunto, que vai complementar esse vídeo aqui. Então segue aí assistindo, clica nele. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like para que esse vídeo alcance e ajude mais pessoas. E também se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!